Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios da abacaxi. A abacaxi faz bem. Descubra se vale a pena consumir abacaxi em seu dia. E os seus 15 benefícios do abacaxi para a saúde. O ananás, ou abacaxi, Ananás comossus, é uma infrutescência tropical produzida pela planta de mesmo nome, caracterizada como uma planta monocotiledônea da família das bromeliáceas da subfamília Bromelioidea. É um símbolo das regiões tropicais e subtropicais. Os abacaxizeiros cultivados pertencem à espécie Ananás comossus, que compreende muitas variedades frutíferas. Há também várias espécies selvagens, pertencentes ao mesmo gênero. O fruto, quando maduro, tem um sabor bastante ácido e, muitas vezes, adocicado. Apesar do que dita o senso comum, o abacaxi não é uma fruta cítrica. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia. Peço se inscreva e ative o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento. E vamos por vídeo. Etimologia. O termo abacaxi, em português brasileiro, é oriundo da junção dos termos tupis ibá, fruto, e cate, recendente, que exala cheiro agradável e intenso, documentado já no início do século XIX. O termo ananás, em português europeu e espanhol, é do Guarani e Tupi antigo nanai, documentado em português na primeira metade do século XVI e em espanhol na segunda, 1578. Sendo empréstimo do português do Brasil ou da sua língua geral. O abacaxi é um fruto símbolo de regiões tropicais e subtropicais, de grande aceitação em todo o mundo, quer ao natural, quer industrializado, agrada aos olhos, ao paladar e ao olfato. Por essas razões e por ter uma coroa, cabe-lhe, por vezes, o cognome de Rei dos Frutos, que lhe foi dado, logo após seu descobrimento, pelos portugueses. Na linguagem corrente do Brasil, tal como em Angola, costuma-se designar por ananás os frutos de plantas não cultivadas, de variedades menos conhecidas ou de qualidade inferior. Por sua vez, a palavra abacaxi costuma ser empregada não apenas para designar o fruto de melhor qualidade, mas a própria planta que o produz. Na gíria brasileira, abacaxi significa algo que não dá bom resultado, coisa embrulhada ou que não presta. Este fato provavelmente se deve a seu visual espinhoso e ressequido, bem como à dificuldade para descascá-lo sem se ferir com suas farpas, presentes tanto na coroa quanto na própria casca. Descascar o abacaxi, uma extensão da mesma gíria, significa resolver um problema difícil. Histórico. Abacaxizeiro com fruto quase maduro. O abacaxi já era cultivado pelos indígenas em extensas regiões do Novo Mundo antes da sua descoberta pelos europeus. Origina-se da América tropical e subtropical, da região centro-sul do Brasil, nordeste da Argentina e Paraguai. Acredita-se que os nativos do sul do Brasil e Paraguai disseminaram o abacaxi na América do Sul e eventualmente, acabou por alcançar o Caribe, a América Central e o México. Sendo que em 4 de novembro de 1493, Colombo e seus marinheiros descobriram o abacaxizeiro em Guadalupe, nas Pequenas Antilhas, promovendo, a partir deste momento, sua disseminação pelo mundo e tornando uma das infrutescências mais apreciadas no globo. Os espanhóis introduziram a planta nas Filipinas, Havaí, Zimbábue e Guam. Os portugueses introduziram a fruta na Índia em 1550. A planta foi levada para a Europa pelos holandeses, sendo que o primeiro europeu a conseguir plantá-la no continente utilizando estufas foi Pieter de Lacorte em Meerbury em 1658. Dado as dificuldades de importação na época, e os proibitivos custos de equipamento e mão de obra necessários para plantar o abacaxi em climas temperados, a fruta virou um símbolo de ostentação. Eles chegaram a ser usados em jantares apenas como enfeites, e reutilizados continuamente, até apodrecer. Características. O abacaxizeiro é planta semiperene que alcança 1 metro de altura. Primeiramente, produz um único fruto, situado no ápice. Depois, com a ramificação lateral do talo, aparecem outros frutos, de modo que a fase produtiva pode prolongar-se por vários anos. Quando adulto, é constituído de raízes, talo, caule, folhas, frutos e mudas. O sistema radicular, do tipo fasciculado, é superficial, pois a maior parte das raízes fica nos primeiros 15 centímetros de solo.
O talo apresenta o formato de uma clava, relativamente curta e grossa. As folhas têm forma de calha, com espinhos e estão inseridas no talo, formando uma densa espiral dextrogira e levogira. A inflorescência é uma espiga, formada de flores completas, cada uma localizada na axila de uma bráctea. O fruto é composto, do tipo sorose, e resulta da coalescência de um grande número de frutos simples, 100 a 200, do tipo baga, denominados frutílios, os quais estão inseridos num eixo central, coração ou miolo, em disposição espiralada e intimamente soldados uns aos outros. No ápice do fruto existe um tufo de folhas, a coroa resultante do tecido meristemático apical que a planta possui desde a sua origem. A conexão do fruto com o talo da planta é feita através de um pedúnculo. A casca do abacaxi é formada pela reunião das brácteas e sépalas das flores. Logo abaixo da casca, inseridos na periferia de depressões em forma de taça, podem ser encontrados restos de pétalas e de estames, enquanto de cada uma dessas depressões aparece um vestígio de estilete. Na superfície de um fruto descascado de um modo pouco profundo, os restos de estiletes dão ideia de espinhos. Por outro lado, quando o descascamento é feito de modo mais profundo, a superfície mostra-se toda perfurada, por ficarem expostas as lojas ou lóculos dos ovários dos frutílios. Dentro de tais lojas, em se tratando de fruto de variedade cultivada, geralmente são encontrados apenas óvulos abortados, pois a formação de sementes é rara, por serem as flores autoincompatíveis. Todavia, por meio de polinização manual com pólen de outra variedade, não é rara a produção de 2.000 a 3.000 sementes por fruto. A parte comestível do abacaxi é a polpa, suculenta, formada pelas paredes das lojas dos frutílios e pelo tecido parenquimatoso que os une, bem como pela porção externa ou casca do coração. De acordo com a parte da planta em que são produzidas, as mudas do abacaxizeiro são classificadas em 4 tipos. Coroa muda do ápice do fruto. 1. Filhote muda do pedúnculo. 2. Filhote rebentão muda da região de inserção do pedúnculo com o talo da planta. 3. Rebentão muda do talo da planta. O abacaxizeiro é uma planta muito sensível ao frio, mas resiste bem às secas. Embora seja planta tropical, nos dias de sol muito intenso, os frutos podem sofrer queimaduras, quando não são protegidos. Pode ser cultivado em qualquer tipo de solo, desde que seja permeável, isto é, não sujeito ao encharcamento, prefere, porém, solos leves, ricos em elementos nutritivos e com pH entre 4,5 e 5,5, ainda que tolere aqueles de pH mais baixo. É bastante exigente em nutrientes. Geralmente, o florescimento natural do abacaxizeiro ocorre no inverno, por ser planta de dias curtos, ou seja, com a diminuição do fotoperíodo e ou redução da temperatura, a gema apical é induzida a produzir uma inflorescência ao invés de emitir folhas. O comprimento do ciclo natural pode variar de 10 a 36 meses, pois, além de condições climáticas, depende da época de plantio, do tipo e do peso das mudas utilizadas, e também das práticas culturais adotadas. Cultura. A principal variedade cultivada no mundo até a década de 1990 é a Cayenne, ou Smoothie Cayenne. Dá fruto de polpa amarelo pálida ou amarela, rica em ácidos e açúcares, e a planta tem folhas com poucos espinhos, que se localizam apenas na base e no ápice. No Brasil, a variedade mais plantada é a pérola, conhecida no exterior como do grupo Pernambuco, que produz fruto de polpa amarelo pálida, quase branca, de sabor bastante doce e de baixa acidez. As folhas têm as margens armadas de espinhos. O abacaxi é considerado o símbolo da hospitalidade. Para os povos antigos, colocar um abacaxi do lado de fora das casas é sinal de que visitantes são bem-vindos. Cultura do abacaxi. A cultura racional do abacaxizeiro, apesar de muito rentável, exige bastante técnica e trato. Sua propagação é feita por mudas e são exploradas 1 ou 2 safras. Muito útil é o fato de que a época de produção dos frutos pode ser controlada artificialmente, mediante emprego de substâncias químicas, tais como o carbureto de cálcio e o etéfon. Culturas altamente tecnificadas podem dar, em cada safra, de 60 a 80 toneladas de fruto por hectare. Na verdade, porém, a produção de um abacaxizeiro depende de diversos fatores,
clima e solo, época de plantio e de colheita, idade da plantação, variedade, tipo e tamanho da muda plantada, espaçamento de plantio, tratos culturais, adubação, estado fitossanitário. Modernamente, o plantio é feito pelo sistema de linhas duplas e na base de 45 a 60 mil plantas por hectare. Nos países de abacaxicultura avançada, usam-se máquinas que, simultaneamente, são capazes de incorporar pesticidas e fertilizantes ao solo, e sobre ele, distribuir faixas de tecido negro de polietileno, em cima das quais é feito o plantio das mudas. Além disso, são empregados pulverizadores capacitados para distribuir, ao mesmo tempo, pesticidas e fertilizantes sobre diversas linhas de plantação, assim como máquinas que possibilitam a colheita de até 12 toneladas de abacaxi por hora. Moléstias e pragas. No Brasil, as principais pragas do abacaxi são a broca do fruto, Thecla basilides, a cochonilha, Dismicoccus breviipes, e a broca do talo, Strimum megarus, esta de ocorrência no norte e nordeste. Quanto a doenças, a mais grave e de ocorrência generalizada é a fusariose ou gomose, causada pelo fungo Fusarium subglutinans ananais e que pode provocar grandes prejuízos. Entre outras doenças importantes citam-se a murcha, causado pelo vírus PMV, Pineapre mealibo associated vírus, e a podridão do óleo, causado pelo fungo Phytophthora nicotiana parasitica. No cenário mundial, algumas espécies de nematoides figuram como pragas de importância. Consumo. O abacaxi pode ser consumido in natura ou industrializado, sob a forma de fatias ou pedaços em calda, pedaços cristalizados, passa, picles, suco, xarope, geleia, licor, bebida fermentada, vinagre e aguardente. Todavia, os principais produtos são as fatias ou pedaços em calda e o suco. Com o suco do abacaxi, podem ser preparados refrescos, sorvetes, cremes, balas e bolos. Como subprodutos da industrialização do abacaxi, obtém-se álcool, ácido cítrico, citrato, ácido málico, ácido ascórbico, vitamina C, bromelina, enzima proteolítica que entra na composição de diversos medicamentos, e rações para animais. Do restante da planta, são aproveitados, industrialmente, as fibras e o amido. O suco do abacaxi contém cerca de 12% de açúcar e 1% de ácidos orgânicos, principalmente ácido cítrico. É considerado boa fonte de vitaminas A e B1, bem como razoável fonte de vitamina C. Produção. País produção em 2018. Toneladas anuais. Costa Rica. 3.418.155. Filipinas. 2.730.985. Brasil. 2.650.479. Tailândia. 2.113.380. Indonésia. 1.805.506. Índia. 1.706.000. Nigéria. 1.664.510. China. 1.573.471. México. 999.593. Colômbia. 900.395. Gana. 713.942. Vietnã. 654.801. Angola. 597.662. Peru. 548.465. Venezuela. 518.664. Os principais países produtores de abacaxi, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 2018, são a Costa Rica, as Filipinas, o Brasil, a Tailândia, a Indonésia, a Índia e a Nigéria. Por sua vez, a sua industrialização é feita, principalmente, no Havaí, mais Formosa, Malásia, África do Sul, Austrália e Costa do Marfim também se sobressaem. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, o Reino Unido, o Canadá e a França são grandes consumidores do fruto industrializado. Em 2018,
O Brasil produziu 2,6 milhões de toneladas de abacaxi, sendo o terceiro maior produtor do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019, os principais estados brasileiros produtores de abacaxi são o Pará, com 311.947 mil frutos, a Paraíba, com 307.116 mil frutos, Minas Gerais, com 179.287 mil frutos, o Rio de Janeiro, com 116.109 mil frutos, Tocantins, com 85.634 mil frutos, e São Paulo, com 82.536 mil frutos. O Brasil exporta tanto o fruto, onde os principais compradores são Argentina e Uruguai, quanto o suco concentrado de abacaxi, onde os maiores compradores são Chile, Argentina e Holanda, e o maior estado exportador é o Pará, onde a cidade de Floresta do Araguaia é sede da maior indústria de suco concentrado da fruta do Brasil. Em 2019, foram comercializadas 104.462,17 toneladas de abacaxi na CEAGESP, sendo 90,79% de abacaxi Pérola e 9,21% de abacaxi Havaí. No entreposto da capital paulista, o abacate é o nono produto mais comercializado, tendo como principais cidades produtoras, São Francisco de Sales e MG, 50,47%, e Itapajipe e MG, 12,97%. O nível tecnológico empregado nos plantios brasileiros de abacaxi é bastante heterogêneo, com áreas que empregam toda a tecnologia disponível, análise de solo, correção da acidez, adubação no plantio e de cobertura, tratamento de indução floral, pulverizações contra pragas e doenças, enquanto em outras regiões as práticas ainda são bastante rudimentares, com baixa produtividade. Outro fato típico de abacaxicultura brasileira é o deslocamento constante das áreas de produção, devido ao aparecimento de problemas fitossanitários. A grande maioria dos abacaxis produzidos no Brasil é destinada ao consumo interno, como fruta fresca. São Paulo e os estados do Sul absorvem grande parte das produções de abacaxi da Paraíba, Minas Gerais e Tocantins. Outras espécies: Ananás nanus, Ananaí da Amazônia. Próximo do gênero Ananás, a Pseudananas, que contém uma única espécie, Sagittarius, vulgarmente designado por gravatá de rede, ou pseudoananás, cujos frutos não possuem coroa. São peculiares do gênero Pseudananas a presença de estolhos ligados à base da planta e a ausência de mudas ligadas diretamente ao talo da planta ou ao pedúnculo do fruto. Outras características, não exclusivas desse gênero, são os espinhos bastante agressivos da porção inferior da folha, voltados para baixo, e os dois apêndices na face superior das pétalas, com forma de prega, os quais, no gênero Ananás, têm forma de funil. As espécies selvagens de abacaxis e suas variedades principais são Ananás ananassoides, var nanus, Ananaí da Amazônia, e var tipicus, Ananás do campo, Abractiatus, var albus, Ananás branco do mato, var rudis, Ananás vermelho do mato, e var tricolor, Aphrix malleleri e alucidus, Curauá da Amazônia. Todos têm as margens das folhas armadas de espinhos, exceto a última, nas quais, praticamente, só existe um acúleo terminal. O ananás do campo constitui padrão de terra seca e pobre, suas folhas produzem fibras tão boas como as do caroá, o fruto apresenta uns 10 centímetros de comprimento e considerável número de sementes. As fibras das folhas do curauá também são de excelente qualidade, o fruto tem apenas uns 6 centímetros de comprimento, é planta que se adapta muito bem ao clima úmido. O fruto do Ananaí da Amazônia atinge apenas 3 a 4 centímetros. A Aphrix malleleri tem por ambiente natural o litoral sul do Brasil e produz fruto de uns 20 centímetros de comprimento, enquanto a do ananás do mato é ligeiramente maior. Valor nutricional: abacaxi, ao natural. Valor nutricional por 100 gramas, 3,53 onças. Energia: 202 kJ, 50 quilocalorias. Carboidratos: carboidratos totais, 12,63 gramas. Item açúcares: 9,26 gramas. Item fibra dietética: 1,4 gramas. Gorduras: gorduras totais: 0,12 gramas.
Proteínas. Proteínas totais: 0,54 gramas. Vitaminas. Tiamina, VB1. 0,079 mg, 7%. Riboflavina, VB2. 0,031 mg, 3%. Niacina, VB3. 0,489 mg, 3%. Ácido pantotênico, B5. 0,205 mg, 4%. Vitamina B6. 0,110 mg, 8%. Ácido fólico, VB9. 15 microgramas, 4%. Vitamina C. 36,2 mg, 44%. Minerais. Cálcio. 13 mg, 1%. Ferro. 0,28 mg, 2%. Magnésio. 12 mg, 3%. Manganês. 0,9 mg, 43%. Fósforo. 8 mg, 1%. Potássio. 115 mg, 2%. Zinco. 0,10 mg, 1%. Os 15 benefícios do abacaxi para a saúde. O abacaxi pode ser um grande aliado para a nossa saúde quando consumido moderadamente. Os benefícios de incluir o abacaxi em qualquer das suas formas, sucos, doces, em sua rotina são vários, como a melhora da digestão e a diminuição do risco de diversas doenças, como o câncer coloretal. De acordo com as pesquisas, depois de 6 dias na geladeira os cubos de abacaxi perdem 10% da vitamina C e 25% dos carotenoides, antioxidantes, se comparados à fruta inteira picada no dia em que é comida. Então dê preferência para o consumo da fruta in natura, descascada na hora. 1. Previne o câncer coloretal. Dietas que incluem o abacaxi podem diminuir o risco de câncer coloretal. O abacaxi é rico em fibras, que auxiliam na manutenção do trato intestinal, além de promover a sensação de saciedade. 2. Protege contra doenças cardiovasculares. Se você possui histórico de doenças cardiovasculares, o abacaxi pode te ajudar a preveni-las. Além do alto teor em fibras, o abacaxi contém potássio e vitamina C. O consumo de potássio pode reduzir a chance de acidente vascular cerebral, AVC, e a prevenir a formação de pedras nos rins. 3. Preserva a saúde mental. O abacaxi também pode ser um importante aliado na luta contra a depressão e a ansiedade. A fruta é uma rica fonte do aminoácido triptofano, que é usado na produção de serotonina no corpo humano. A serotonina é um hormônio relacionado à felicidade e ao prazer, e estimular a sua produção pode reduzir os efeitos que a depressão causa. 4. Auxilia na redução das inflamações. O abacaxi possui uma enzima chamada bromelina, que pode ser encontrada no sumo da fruta. Essas enzimas podem funcionar bem contra inflamações e reduzir o tempo de cura de lesões. É uma grande ajuda para quem sofre de artrites, artroses e outras doenças relacionadas a articulações. 5. Fortalece a pele. Os benefícios do abacaxi também ajudam a manter a beleza da pele, pois a fruta contém uma grande concentração de vitamina C e a já mencionada bromelina, que previnem acne. Como a acne é nada menos que inchaços da pele, a bromelina possui um grande papel na prevenção dessas formações subcutâneas. 6. Protege a visão. Segundo um estudo, pessoas que comiam porções maiores de abacaxi por dia sofreram menos degeneração macular, ou seja, perda de visão com a idade. Para alcançar os benefícios, a sugestão é consumir ao menos 1,5 porções da fruta por dia. 7. Ajuda a combater a asma. O abacaxi, através do betacaroteno, pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de asma, ou amenizar os seus efeitos. Como a fruta também é ótima para prevenir inchaços e desintoxicar o organismo, torna-se um importante aliado contra a doença. 8. Evita a infertilidade. Se você está pensando em engravidar, o abacaxi pode te ajudar a combater a infertilidade. Os radicais livres em excesso são responsáveis por danificar o sistema reprodutor.
O abacaxi e seus efeitos antioxidantes ajudam a eliminar a maior parte dessas moléculas do organismo e promover a fertilidade. 9. Auxilia a digestão. Indigestão e azia não são nada agradáveis, mas muitas pessoas sofrem com um desses incômodos com certa frequência. Comer abacaxi ou kiwi após ou junto com as refeições. Estes alimentos contêm enzimas que auxiliam a digestão e fazem os líquidos digestivos fluírem melhor. 10. Protege as cordas vocais. Determinados alimentos exercem influência direta ou indireta sobre a produção da voz e da fala, como água, maçã, mel, bebidas quentes e frutas cítricas. As frutas cítricas como o abacaxi, limão e laranja aumentam a salivação, ocasionando um maior número de deglutições e um relaxamento na musculatura da garganta. 11. Ajuda na perda de peso. O abacaxi, além de ser diurético, contém uma grande quantidade de água e fibras e apenas 52 calorias por fatia. Ao substituir doces ou lanches por fatias da fruta, você consome as vitaminas e minerais necessários e não ganha peso. 12. Fortalece os ossos. Uma porção de abacaxi pode fornecer até 70% da quantidade diária necessária de manganês, que participa da construção e manutenção dos tecidos ósseos e conjuntivos do corpo. 13. Recuperação do corpo após exercícios. Além do manganês, apenas uma fatia de abacaxi já supre 5% da quantidade diária recomendada potássio, que possui papel fundamental na contração muscular e cardíaca e evita a fadiga após a prática de exercícios físicos. Já o efeito anti-inflamatório da enzima bromelina ajuda a prevenir inchaços e dores musculares após os treinos. 14. Melhora a absorção do ferro. Por ser uma boa fonte de vitamina C, o abacaxi auxilia na absorção do ferro contido em outros alimentos, como carnes vermelhas, ovos e vegetais verdes escuros. É uma ótima opção de sobremesa, já que a bromelina ajuda na digestão das proteínas. 15. O sistema imunológico. Uma fatia de abacaxi fornece 80% da necessidade diária de vitamina C, que também é fundamental para o funcionamento adequado do sistema imunológico. A fruta previne gripes, resfriados e outras doenças ao fortalecer as células de defesa do nosso organismo. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Peço novamente o seu que se inscreva e ativa o sininho. Deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui. Bye.